Preciso aprender eletrônica para reparar a placa de smartphone? Pessoal, você não precisa ser um técnico de eletrônica, você não precisa fazer um curso técnico de eletrônica, você não precisa saber de tudo da eletrônica para você começar a reparar a placa. Porém, você tem que saber o básico, porque sem o básico, você não consegue entender um esquema elétrico, utilizar multímetro, utilizar fonte. Então, é preciso aprender o básico da eletrônica e aprender o avançado da eletrônica aplicada para smartphone. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos lá, presta atenção aqui. Toda hora essa porcaria fica desconectando aqui, velho. Ó, vamos lá, presta atenção aqui. Tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui é um esquema elétrico do Moto G8 Plus. Certo? Aqui eu tenho a malha de PON Reset N. Beleza? Tá bem aqui, ó. PON Reset N. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. PON Reset N. Essa malha aqui, pessoal, nesse aparelho, né, no Moto G8, se eu não me engano, é o Moto G8 Power. Esse esquema elétrico aqui. Essa malha é uma malha de start do PMIC para CPU de 1.8 volts, certo? Para que eu consiga identificar um esquema elétrico e consiga ler, identificar, interpretar o que eu estou vendo, eu preciso saber de simbologias, eu preciso saber o porquê daquele componente estar ali, naquele local. Isso é muito importante para eu entender o esquema elétrico do aparelho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui malha de PON Reset N. PON Reset significa... Tá aqui, ó. Power On de reset negativo. Então, essa malha significa Power On de reset negativo. Na interpretação, aqui no contexto dessa malha, eu posso pegar um aparelho que, quando eu coloque a bateria, eu já tenha 1.8 volts nessa linha. Ah, James, por que 1.8 volts nessa linha? Se essa linha ela vai ser alimentada pelo PMIC quando pressionar o power. Depende do contexto do aparelho. Depende da estrutura do aparelho. Por quê? Porque aqui, ó, se você não percebeu, a gente tem um N. O N, ele representa negativo. Ele representa negado. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, é só para você entender o porquê que você precisa aprender a eletrônica. Isso aqui é eletrônica digital, beleza, pessoal? A CPU que está bem aqui, tá aqui a minha CPU, control, certo? Tá aqui, ó, control. Minha CPU, ela, para ligar, ela precisa mudar o seu nível lógico. Ok? Eu preciso mudar o nível lógico dessa CPU para que ela entenda que precisa acordar. Então, quem vai mudar o nível lógico da CPU vai ser o PMIC por essa malha, que é um power digital. Beleza? Esse PON Reset N aqui, ele é um botão power digital. Quando você vai ligar o PMIC, você pressiona o botão físico. Ali existe uma mudança de nível lógico. Isso aí eu precisaria de um pouco de mais tempo para explicar sobre isso. No nosso treinamento tem tudo isso aqui. Mas eu precisaria pressionar o botão Power para o nível lógico da malha mudar. No PMIC, por exemplo, vamos supor aqui. Eu vou botar uma outra. Vamos supor que eu tenho aqui um PMIC. Tá aqui o PMIC. E eu tenho aqui a minha CPU. Vou colocar o CP, Unidade Central de Processamento. Aqui no PMIC eu tenho um PMIC ligado à bateria. Vou chamar aqui de BAT, que é a bateria. Beleza? Aqui a minha bateriazinha. E aqui, pessoal, eu tenho o meu Power Key. O meu botão Power. Bem aqui. O que acontece? Quando eu plugo a bateria no aparelho, vai sair da bateria a tensão, que precisa estar entre 3.7 volts
até a tensão de 4,2. Então, vamos supor que a bateria esteja totalmente carregada. Então, vai chegar aqui 4,2 volts no PMIC. E temos uma malha de Power Key, de Power aqui, que vai liberar 1,8 volts assim que você plugar a bateria, ok? Nessa estrutura aqui de PMIC, o PMIC ele está trabalhando aqui, o seu estado normal é nível lógico alto. Por que nível lógico alto? Porque temos aqui 1,8 na linha, PMIC reconhece como sendo um nível lógico alto. Essa malha de 1,8 volts, nesse tipo de estrutura de Power Manager, a gente sempre vai ter um pino aqui do lado, que vai ser um pino, tá aqui, ó, uma outra anteninha, que vai ser um pino GND, ground, terra, como vocês queiram chamar aí. Quando eu pressiono Power, eu vou fazer isso aqui, ó. Fechar um curto-circuito nessa linha. Nesse momento, eu dou um sinal aqui, ó, na malha de Power Key. Esse sinal ele vai para o PMIC como sendo o nível lógico baixo. Por quê? Porque quando eu faço um curto-circuito em uma malha que tem tensão, eu faço com que esse 1,8 volts ele caia para zero. Então, o nível lógico de 1,8 volts ele cai para zero, ocasionou o nível lógico baixo aqui no PMIC. O PMIC entendeu, opa, eu tenho que acordar. O que ele faz? Libera 1,8 aqui, ó, para CPU. 1,8 volts para CPU, certo? Esse 1,8 volts aqui, em alguns tipos de placas de smartphone, ele pode também, além de ter 1,8 volts aqui, ele pode também ter 1,8 volts aqui, já diretamente para a CPU. E a CPU está trabalhando também com nível lógico alto. Principalmente quando temos aqui, ó, por exemplo, esse tipo de esquema elétrico que temos aqui um N no final, reset negativo, ou seja, muitas vezes a linha vai ter 1,8 volts sempre, vai ter 1,8 volts antes de pressionar o power. Quando pressiono o power, 1,8 volts cai para zero, e quem é que estabiliza o nível lógico? O resistor de pull-up aqui, certo? Que vai fazer com que seja definido esse sinal e a CPU vai acordar. Então, muitas vezes, o cara vai medir essa malha e, com o aparelho ligado, ou pressionado o botão power, não sai 1,8 volts aqui. Por quê? Porque o PMIC está aterrando a linha. Exatamente para acordar a CPU. E o cara está achando que o problema está sendo por falta de alimentação, aonde era para não haver realmente alimentação naquela malha. Beleza? Então, galera, para que a gente entenda esses tipos de coisas que a gente vê no esquema elétrico, para que a gente consiga compreender isso, a gente precisa aprender a eletrônica aplicada para smartphone. Não há como eu entender ou fazer uma análise numa placa de smartphone se eu não tenho conhecimento da parte, né, da eletrônica aplicada para o smartphone. Então, aqui, eu posso ter, dependendo da interpretação, né, do contexto do negócio, eu posso ter uma malha que, quando plugo a bateria, ela pode ter diretamente 1,8 volts aqui. E quando se pressiona o power, o nível lógico cai a zero e a CPU acorda. Quando a CPU acorda, 1,8 volta novamente para aquela malha, certo? Então, isso acontece exatamente porque é uma malha de power negativa. A própria malha aqui, ó, está, né, o próprio esquema elétrico está apresentando. Então, a gente precisa entender o contexto do negócio. E muita gente acaba não conseguindo identificar esses tipos de coisa. Componente crítico na malha, né? Capacitor, tá aqui, ó, a simbologia do capacitor, né? Tá aqui, ó, a simbologia do capacitor. Se eu não sei eletrônica básica, eu não sei o que representa esse símbolo. Se eu não sei o que representa esse símbolo aqui, eu já não sei qual é o componente que eu tenho aqui nessa linha. Se eu sei qual é o componente que está aqui nessa linha pela simbologia do componente, e se eu também sei o que esse componente faz, então eu sei o porquê que ele está aqui
nesse exato local, no esquema elétrico, no circuito da placa. Então, quando eu entendo um pouco sobre eletrônica, tanto eletrônica digital quanto eletrônica analógica, eu consigo ter resultados muito maiores do que aquelas pessoas que não estudam sobre esses tipos de estudos, né? No caso aí, da eletrônica aplicada para smartphone. Então, é necessário estudar eletrônica? É necessário, sim, estudar a eletrônica. Não precisa ser a eletrônica completa, geral, fazer um curso técnico, mas, no mínimo, você tem que estudar eletrônica aplicada para smartphone para você conseguir interpretar um esquema elétrico e saber, através de um consumo, o que deve ser analisado, né, para que aquele componente ali ele funcione. E através das suas análises, você vai colher dados, né? Através daqueles dados que você vai colher, você vai criar, né, algumas hipóteses por conta ali dos dados que você colheu através do seu conhecimento da eletrônica e das suas ferramentas de bancada.